a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios e abrigo de todo espírito imundo, e refúgio de toda ave imunda e aborrecível. Aqui é declarada uma sentença contra o sistema que traz promiscuidade, idolatria, um sistema que traz aborrecimento ao próprio Deus e causa contaminação, e também faz com que povos e nações venham se submeter a esse sistema decaído. E aqui fala que a grande Babilônia, com seu sistema de religião, de adoração enganosa, caia por terra. Se nós lembrarmos da história de Babel, no qual os homens desobedecem à vontade do Todo-Poderoso, Deus estabelece uma sentença, uma ordem ao ser humano naquele tempo, para que ele se multiplicasse sobre toda a terra. Contudo, uma liderança cresce, uma rebeldia, no qual eles ficam numa determinada região, desobedecendo a ordem de Deus. E eles se estabelecendo naquela região, eles começam a construir uma cidade e depois uma torre. E o intuito deles era chegar até os céus, para que ficasse por memória o que eles iriam fazer. O que tinha de errado nisso? É uma desobediência à ordem de Deus e uma rebeldia, no qual eles queriam fazer com que aquela torre fosse tão alta e o nome deles fosse celebre em toda a antiguidade. Em rebeldia à ordem de Deus, eles queriam ser grandes na questão da construção. E aquilo, Deus vendo, desagradou ele totalmente. E diz a história no livro de Gênesis que Deus confunde e surge essas línguas, dialetos de todas as nações, e Deus espalha. Mas essa ideologia luciferiana, humana, em rebeldia à ordem de Deus, ainda continua na nossa sociedade. O livro de Gênesis e os outros subsequentes relata um sistema religioso decaído, que faz com que as pessoas, pelas suas práticas erradas, pela sua oportunidade, tenham um sistema no qual elas vão se submeter, obedecer e fazer tudo aquilo que é adverso contra a ordem do Todo-Poderoso. E aqui nós vemos que a grande Babilônia, ela cai. Nós temos exemplo também de uma cidade por nome Babilônia, no qual um grande império. E ali nós temos o profeta Daniel tendo visões, o rei por nome Nabucodonosor também tendo sonhos, e um dos sonhos mostra um ser grande com a cabeça de ouro, peito de prata, e assim vai sucessivamente. Daniel interpreta esse sonho do rei Nabucodonosor dizendo que o império de Babilônia seria derrubado e depois dele levantaria o Médio e Pérsia. Depois disso levantaria a Grécia, depois o Império Romano. Contudo, nesse sonho que Nabucodonosor tem, uma pedra é lançada sem auxílio de mão, que derruba aquela estátua que tinha ouro, prata, ferro, barro, e ela é destruída. E essa montanha, essa pedra que é lançada sobre essa estátua, ela se torna uma grande montanha, no qual
cresce em toda a terra. Significa o reino messiânico. E quando eu falo de messiânico, eu estou falando do Messias, ungido para reinar. Aquele que está na profecia bíblica, que voltará para reinar com vara de ferro.